Olá, muito boa noite, dia 5 de março de 2026. Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Leia. Você que está nos escutando pela Rádio 102.9 também pode nos assistir pelo canal no YouTube A Hora TV. Também convido você para acompanhar as principais notícias do dia nas plataformas digitais do grupo A Hora. O podcast passa a integrar as ações do programa Leia, ampliando nossa missão de incentivar o hábito da leitura e fortalecer a educação no Vale do Taquari. Eu sou Isaac Rocha e vou te acompanhar nesse incrível bate-papo. O Leia foi lançado há um ano atrás. Vale lembrar a emoção daquele dia e o propósito que nos move desde então. Neste período, já colocamos em prática importantes iniciativas. O caderno Leia-me, voltado às crianças de 4 a 12 anos. O caderno Leia-me Professor, criado para valorizar as ações e as lideranças educacionais. E nas próximas semanas, lançaremos o concurso dos professores, que vamos selecionar 10 projetos para serem reconhecidos em um incrível evento no final do ano. Então hoje eu tenho a honra de apresentar esse podcast ao lado de uma mulher, mãe, pedagoga e professora, Bruna Mendel. Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro programa. Que alegria, Isaac. Dá para contar que já faz um ano que a gente fala sobre leitura. Estamos aqui no Grupo A Hora, né, no espaço do jornal A Hora, falando de leitura, trazendo iniciativa, produzindo os cadernos Leia Criança e Leia Professor. Isso é muito importante, o tempo passa muito rápido. Passa rápido. E acho que hoje o Leia dá um passo importante, né? Começa completando um ano, fazendo aniversário, amadurecendo, então entrando em contato a partir de outras plataformas de comunicação. E para iniciar o nosso podcast, foi escolhido com muito carinho, muita alegria, duas pessoas que fazem com certeza toda a diferença aqui no Vale do Taquari, no que a gente tange do tema de incentivo à leitura, à comunicação e à educação, que é a professora Ivete Kist, hoje presidente da Alivate, que é a Academia Literária do Vale do Taquari. Boa noite, professora Ivete. Boa noite, Bruna, boa noite, Isaac, todo mundo que nos assiste. Outro convidado aqui, não vou me antecipar para anunciar, mas é muito legal estar fazendo parte desta mesa, porque eu, particularmente, tenho dedicado a vida, o meu esforço todo também a incentivar, ajudar pessoas a se aproximar de livros, de cultura, a valorizar a língua portuguesa, enfim. Então, eu estou muito contente com esta oportunidade de estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, professora. É uma grande responsabilidade, né, Bruna, entrevistar a Ivete Kist aqui. Muita responsabilidade. E o nosso outro convidado também foi escolhido com muito carinho pela sua dedicação e também pelo destaque que toma no cenário aqui do Vale do Taquari, do Rio Grande do Sul, que é o diretor executivo do Centro de Educação Básica Gustavo Adolfo, o professor Edson, que apesar das aulas de língua portuguesa da professora Ivete, eu me nego a pronunciar o seu sobrenome, professor Edson. Então, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Meu sobrenome realmente é desafiador, acho que é uma das coisas mais desafiadoras que eu tenho em mim. Mas dizer da alegria de estar aqui, Bruna. Isaac, obrigado também, Prazer, em diretor. nome do Grupo A Hora, pelo convite, a vocês dois. E dizer que estar aqui também é estar representado pela minha professora de literatura, né? Opa. Então, a Ivete foi minha professora de literatura no meu curso de letras junto à universidade local, e com certeza as imersões, as amplificações naquele momento me ajudaram a me posicionar, me apaixonar também por essa área, e era uma das poucas cadeiras do meu curso de letras que nós não piscávamos, né? Então isso fez toda a diferença. Quero deixar aqui também o reconhecimento. Que legal. E poder hoje contribuir com a sociedade, eu acho que deixar legados é importante, é uma responsabilidade imensa, porque nós estamos falando de um tema que está à disposição, só que é pouco acessado.
Então, nós temos muita coisa à disposição, mas o desafio é fazer com que as pessoas acessem esse mundo maravilhoso, transformador e libertador, eu diria. E a partir dessa liberdade, né, Isaac, que o professor Edson traz na sua fala, nós escolhemos uma frase de uma autora muito querida, gaúcha, Maria de Norá, que diz assim: é urgente plantar livros na imensa cratera onde o mundo se esvazia. E eu acho que vem muito de encontro a isso, né, professor Edson, que tu traz. E a professora Maria de Norá, ela também é gaúcha, uma escritora e uma professora, assim como nós, que dedicou sua vida a essa promoção, incentivo à leitura e trazer essas ações não só para a escola, mas para a comunidade. Então é um nome a ser citado até na possibilidade da gente ampliar o nosso conhecimento sobre autores gaúchos que podem ser acessados. E aí eu começo com a primeira pergunta para vocês, que é qual o papel que cada uma dessas instituições carrega ou traz como legado no incentivo à leitura, ao conhecimento e à ampliação de repertório, é claro. Para começar, olha só, eu até acho que a academia literária tem um papel reduzido, né? Tem pouca amplitude, poucas formas de atingir pessoas, mas eu puxaria a resposta para um outro lado. Diz que Leonel Brizola fazia isso, né? Tu perguntavas o que tu querias e ele respondia o que ele queria. Bom, eu acho que o nosso desafio principal é descobrir por que é que a gente afasta mais os alunos da leitura com mais facilidade do que aproxima. A escola tem se esforçado tanto, né, por disseminar o gosto da leitura e o resultado não corresponde ao esforço, né? E assim a comunidade em geral fica com a ideia de que ler é penoso, ler é enfadonho e que não tira proveito e prazer desse ato. Eu acho que ali está um equívoco brutal que a gente pode aproveitar uma hora como essa também para tentar mudar, né? A escola, ela se vê envolvida com a ideia das tarefas obrigatórias, né? E quando a leitura é uma tarefa obrigatória, corre-se o risco de aqueles 30 alunos na sala, 17 gostarem daquele tema e o resto não. E a gente sabe hoje, né, que quando tu enfias pela goela uma leitura, isso às vezes o efeito é contraproducente, né? Uhum. Então, a escola é uma coisa, mas fora da escola, a gente pode se sentir muito à vontade para procurar os temas e as obras que a gente que mais agrada. E se um livro não agradar, fecha e pega outro. Se publicam por ano, eu me esqueci do número, né? Se publicam por ano milhares de livros. Por que é que a gente tem que ficar devotado num só, se tem tantas opções? Para a escola isso é mais complicado, né? E eu, como não estou mais na escola, deixo essa tarefa aqui para o Edson resolver, mas na comunidade em geral, que é onde a Alivate, Academia Literária, atua e se apresenta, eu acho que a gente pode falar com tranquilidade, né? A leitura é uma coisa tão prazerosa, um grande prazer. Ler é um grande prazer. Eu tenho, assim, dó de quem não descobriu essa verdade ainda, né? É um grande prazer. E aí, professor Ivete, com um incentivo para essa prática literária voltada a toda a nossa comunidade, a gente tem, né, professor Edson, agora o lançamento do calendário literário de Lajeado em 2026. E como vocês se encontram nesse processo? Então, inicialmente dizer que na nossa 23ª edição, a professora Ivete foi uma das nossas autoras presentes no nosso festival. Então, o nosso festival esse ano vai ser a 24ª edição e nós sempre temos uma premissa que nós vamos ter um ou mais, no mínimo um autor da nossa academia. Então, nesse sentido, a Ivete, no ano passado, fez um
uma imersão brilhante com nossos estudantes. E no andar dessa imersão, nós conversávamos e ela trazia um sonho dela, né? Diretor, o que tu acha da gente criar um calendário literário para Lajado? Eu disse assim, Ivete, tô dentro. E aí a gente começou a amplificar essa ideia. Nós tomamos um primeiro café, eu e ela, sobre isso. E aí nós começamos a olhar ao redor e percebemos que tem muita coisa linda acontecendo, porém de forma isolada, todo mundo puxando para o lado, fazendo sua parte em seus espaços, e achamos que poderíamos ser mais fortes e ter um olhar macro, inclusive a termos de dados, né? Nós como escola, nós temos nossos dados, tanto o que acontece, o que impacta, o que transforma, mas como cidade nós não temos isso. E eu acho que a partir disso surge então essa proposta que nós estamos realmente entusiasmados e nessa direção seguimos para fazer diferença em Lajado. Acho que vale ressaltar também para quem está nos ouvindo e assistindo que o calendário literário de Lajado tem uma grande parceria de várias entidades que estamos construindo, né? Aqui eu cito a Alivate, a Prefeitura de Lajado, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, nós do Programa Leia, a Univates, Gustavo Adolfo e o Sesc, né? Através da Betina e toda a sua equipe. Então, está sendo lançado hoje à noite, né? Ivete, então vai ser acho que vai ser um ponto muito inicial para essa procura que tu tanto falas, né, das pessoas encontrarem a leitura e ter esse gosto. Então, leitura, cultura, acho que isso anda junto. E essa articulação que o diretor fala, eu acho importante da gente falar. Sim, muitas ações isoladas, mas precisamos nos articular, né, e mostrar o nosso potencial, inclusive com o nosso repertório, para juntando forças, então fazer um movimento maior, não é mesmo, Prof. Ivete? Claro, e tu vês, né, Edson, foi tão fácil. É como várias entidades, né, já estão profundamente envolvidas com esses projetos de leitura, campanhas e tal. Quando a gente lançou a ideia, mas olha, foi a receptividade positiva foi imediata e foi muito fácil. A gente sentou e combinou coisas e tal. E tanto que hoje à noite já tivemos o lançamento deste calendário, que é um conjunto de ações para o ano inteiro, né? Então, todos aqueles que querem se aproximar de atividades de leitura, atividades culturais, tem um calendário agora, mês a mês, pode ver diferentes iniciativas, diferentes procedências, mas abertas à comunidade. A maioria é aberta, totalmente aberta à comunidade, né? E vale ressaltar que amanhã, no jornal da edição de amanhã, de sexta-feira, nós vamos ter o QR Code já publicado para as pessoas acessarem um calendário literário, né? Então, para participar, se inteirar, procure uma pessoa que está junto nas entidades para participar dessas ações que vão ser tão importantes. O bate-papo está muito bom, mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e logo, logo estamos de volta. Estamos de volta com o podcast do Leia. Você que está nos escutando pela Rádio 102.9 também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube, A Hora TV. Estamos falando nesse primeiro programa do Leia, nosso primeiro podcast, sobre o novo calendário literário de Lajeado. Estão conosco a Ivete, presidente da Alivate, que é a Academia Literária do Vale do Taquari, e o diretor executivo do Centro de Educação Básica, Gustavo Adolfo, nosso diretor Edson. Então, falamos um pouco sobre o calendário literário, nosso primeiro bloco, se apresentamos.
E para continuarmos as perguntas aqui, eu acho que duas palavras, né, Bruna? Bruna Mendel está aqui comigo dividindo os microfones. Duas palavras que nos trazem a pensar sobre esse calendário que é intencionalidade e inconstância, né? Sobre continuidade. E uma pergunta que eu faço para o diretor Edson. Diretor, esse calendário, ele foi pensado em contemplar diferentes faixas etárias e realidades sociais. Como a gente consegue garantir essa inclusão de participação no calendário? Eu vou fazer uma correlação, Por tá, com a favor. sociedade. Às vezes se fala em período de férias, a cidade está vazia. Ah, A cidade está vazia porque a escola está de férias. E é sobre isto. Eu acho que se nós conseguimos atingir o público discente, o resto do ecossistema vem para dentro do núcleo daquilo que a gente faz. Então, nesse sentido, lembrar que esse calendário é um calendário com vírgula, né, Ivete? Nós não conseguimos abranger, com certeza, nesse primeiro momento, todo o contexto, e essa é a missão, né, a gente aprimorar ainda mais, tá? Fazer com que mais entidades se envolvam na caminhada do processo. Nós temos essa intenção de justamente criar dados do que acontece, criar informação e criar acesso. Ou seja, no momento em que nós temos essa premissa de fazer com que a comunicação daquilo que acontece venha até nas pessoas, nós temos a grande chance dessas pessoas virem até o contexto. E eu acho que é sobre isso. Nós precisamos saber o que está... Temos que saber o que está acontecendo na cidade para nós sabermos nos dimensionar e principalmente percebermos os gigantes que somos. No momento que sabemos o que somos, nós vamos conseguir ampliar. Sem saber que nós somos, a gente até pode fazer tentativas, mas sem dados hoje se faz muito pouco. Então, nessa condição, diria Isaac, nós queremos justamente plantar uma semente e essa semente de carvalho. Uma árvore duradoura, né? Uma árvore que nós vamos precisar de muitas pessoas, né, professor? Para que junto com a gente cultive essas iniciativas e traga essa constância que tanto se pede nas práticas literárias. Talvez o que a professora também levanta, a professora Ivete, de que tanto se planta e pouco se colhe, às vezes, quando se fala no espaço da escola, na literatura, é isso. Nós precisamos nos unir e plantar juntos e plantar coisas duradouras, né? No espaço da educação. E professora Ivete, essa revolução literária que o Vale do Taquari está, com essa iniciativa, partindo aqui do município de Lajeado, que é um dos maiores municípios e que tem sim essa condição de impulsionar o Vale do Taquari. Quais ações tu vê junto à comunidade que podem fortalecer esse plantio de carvalho aí? Olha só, eu acho que cada segmento vai fazendo a sua parte, né? E desta contribuição das partes diferentes vai resultar um conjunto muito vigoroso. Porque, por exemplo, escolas atingem mais público voltado a essa escola, que frequenta essa escola. O SESC, por exemplo, ele tem um raio de atuação mais diversificado, né? A Secretaria de Educação Municipal, ela pega toda a rede que está envolvida com as escolas, também em periferia e etc. A rede municipal de Lajeado tem hoje aproximadamente 50 unidades, dividida em todas as comunidades. Então vê só isso, né? O que é que vai significar. E a Alivate está aí também, a Alivate Academia Literária, é mais do que tudo um símbolo assim de uma instituição que existe para afirmar os valores da literatura, da leitura, da cultura, da língua portuguesa. Então, e outra coisa que eu acho interessante, que a gente pensou nessas nossas reuniões também, que o nosso objetivo é multiplicar leitores e leituras. Ou seja, abrir para quanto mais a gente conseguir, né, de público. É por isso que variadas entidades elas vão ter um raio de atuação um pouco diferente, né? Então, multiplicar leitores
multiplicar leituras. O que quer dizer isso? Diferentes formas de leitura, diferentes interpretações, compreender também que ler livros não é como ler o catecismo, onde é preciso todos compreenderem a mesma coisa e saberem que se fizerem assim vão para o céu e se não fizerem não vão. A leitura, a literatura, como arte principalmente, ela muito abre, muito mais que abre, se faz a comparação que é como um guarda-chuva, né? O guarda-chuva só serve porque ele abre, e um bom livro é isso também, ele abre para diferentes formas de entender o que lê, para entender o mundo a partir dali e tal. Então, a ampliação se dá pelo público mais diversificado e também digamos assim, incentivo à produção de sentidos que vem de cada um. Cada um lê como pode. E encontrar o seu gênero, né? Encontrar o gênero do qual se aproxima, o tipo de leitura que corresponde, que vai contribuir com a sua vida, com a sua caminhada. Nós somos 4 pessoas, falamos de leitura e muito provavelmente fazemos leituras diferentes. Isso. Né? E encontrar o seu caminho quanto leitor. Hoje nós tivemos, então, no lançamento do calendário, a participação do Jonas Ribeiro, né? Um escritor, e em pesquisa que fiz sobre esse autor, antes de o conhecê-lo, então, no nosso evento, vi que ele escreveu o primeiro livro aos 14 anos. Então, trazer também, talvez, não só a possibilidade de ler, de ampliar o repertório, mas também de se tornar autor da sua obra, se tornar o criador. E eu acho que o projeto Leia, que traz o concurso dos professores, é de transformar os nossos professores em autores de sua prática, em criadores, acreditando na sua escrita também. Isso também é um movimento importante, tem a ver com letramento, tem a ver com acreditar, tem a ver com repertório. Acho muito importante também, diretor Edson, lá na escola Gustavo Adolfo, então, vocês têm o festival literário também, né? Acho que o senhor poderia nos trazer um pouquinho como funciona, acho que qual é o retorno que a escola tem que vocês notam, porque qual é a edição que está este ano? É 24ª. Acho que desde a primeira vocês conseguem ver, então, a revolução, essa palavra, eu gosto bastante dela, sobre... né, a transformação das crianças, né? Tu vai lá, tu pega um aluno do primeiro ano, no 9º ano já imaginamos Outra que já pessoa. seja uma outra revolução. Como é para vocês, a visão de vocês? Então, o nosso festival, ele existe há 24 anos na cidade e ele está há 18 anos no nosso colo, tá? O nosso festival nasce como SESI Sommer, há muitos anos atrás. E como eu, naquele período, eu também era cesiano, eu participei desde a primeira edição na parte cultural. Tá? E quando esse evento estava por acabar, por múltiplos motivos, e aí então eu já era diretor dessa instituição, que hoje eu represento, eu disse, isso não pode acontecer, e nós abraçamos. E aí eu trago uma frase que muito me incomodou sempre desde o magistério, foi a gente estuda numa escola e 20 anos depois a gente volta para a escola e ela está igual. As coisas só não mudam na escola. Foi sempre algo que me incomodou demais. E eu acho que nós conseguimos mudar esse conceito. Digo por quê? Porque hoje o nosso festival ele vai muito além da cultura, da leitura. Hoje, passados esses 18 anos, nós podemos dizer, vamos falar só da última edição, a próxima edição agora é no segundo semestre, só a última edição nós lançamos 23 livros com estudantes. Pensa que impacto para a comunidade. Ou seja, todos os estudantes de educação infantil a 5º ano montam um livro com uma estrutura científica. Esse livro não é um xerox, esse livro ele vai para uma impressão. Esse livro vai ser lançado uma noite para as famílias. A nossa biblioteca, ela hoje tem 25 mil livros literários. Nós não estamos aí considerando gibis, nada disso. Paradidáticos. Barças antigas foram para museus, né? Isso não faz mais parte da nossa biblioteca.
porque todos os recursos que nós conseguimos arrecadar nesses 18 anos e muito mais outros investimentos, a nossa biblioteca, ela todo ano recebe centenas e centenas de livros novos. Por quê? Eu vi uma cena ontem na escola. O menino saiu na biblioteca, ele estava com seu livrinho, aqueles livrinhos que tem os fantoches, Sim, aham. e o fantoche estava segurando o segundo livro. Olha. Porque ele pegou um livro em português e ele pegou também um livro de língua estrangeira em inglês. Então, hoje nós também temos 3.000 livros de literatura inglesa também na nossa instituição. Que legal. Professor, vocês emprestam para a comunidade também ou é só para os alunos? Está aberto para a comunidade, inclusive para famílias também. Que é um grande desafio a gente achar literatura inglesa, né? Mas hoje temos os canais abertos. Então, o Festival do Livro, ele transformou a escola, porque são uma semana e alguns dias, a gente não consegue promover ele numa semana só, até porque nós precisamos de várias noites para o lançamento dos livros, tá? E nessa perspectiva, o quê? A partir do 6º ao 8º ano, nós temos o Sarau Literário, onde os estudantes de todas as turmas promovem sarais literários. E no ensino médio, nós constituímos curtas-metragens stop motions a partir da literatura, ou seja, eles produzem filmes, produzem cinema, né, a partir da literatura, sem contar que eu citava, a Ivete foi uma autora presente, nós temos todo ano em torno de 7, 8 autores presentes que vêm aqui do Vale, mas também vêm do Brasil inteiro para Lajeado. Sim. Eu me lembrava no passado, Luiz Fernando Veríssimo esteve 4 vezes nesse período. Que honra para esses estudantes. Nosso festival, né? Então, nessa perspectiva, nós temos hoje um projeto realmente arquitetado, estruturado, ele faz parte do nosso DNA, a gente vive esse festival. E o impacto, nós sempre temos mais de 20.000 livros para comercialização também numa grande livraria que nós temos dentro da instituição. Ou seja, a semana do festival, a escola para totalmente para viver literatura e cultura. Então, ou seja, a nossa biblioteca não é mais a mesma do ano passado, a nossa biblioteca não é mais a mesma de 5 anos atrás. Eu acho que existem formas da gente promover, só que em muitas mãos. É um festival aberto à comunidade também, nós temos escolas que nos visitam, tentamos deixar ela democrática, né, porque seria injusto nós fecharmos ela para nós. E nessa perspectiva, qual é o único intuito? O aluno no centro. O aluno no centro do processo. Gente, eu lancei um livro, eu conversei com muitos autores, eu vivi numa livraria a semana inteira, né? Transforma. Não temos dúvidas, né? Então, acho que já tem data para este ano, diretor, o festival? Sim, de 28 de setembro a dia 6 de outubro. Eu acho que falando nessa perspectiva da autoria, do autoral, que isso que o diretor Edson traz com tanta força, né? Dar espaço aos estudantes para que se tornem autores, que se tornem protagonistas, e aí possam fazer as suas escolhas. Acho que a Livate vem de encontro a isso com toda a força, né, prof? Bruna, eu faria um reparo. Eu acho que é importante, sim, que os alunos escrevam, porque produzir é importante. Mas eu acho que a gente tem que dar muita atenção para o contato com os grandes textos, né? Alguém que goste de patinar, né? Não fica patinando no seu quintal ali, patinação. É preciso olhar a Olimpíada e ver os grandes, para tu teres conhecimento, para tua régua subir. Né? Se tu fica só incentivando a produção, a pessoa se dá por satisfeita com muito pouco.
Sabe, professora Ivete, tem um conceito na literatura infantil que a gente usa muito com os professores, que diz que nós devemos propiciar aos nossos estudantes livros espelhos e livros janela. Livros espelhos são aqueles onde a gente vê a nossa comunidade, nós nos vemos a nossa realidade. E os livros janela, aqueles que fazem com que a gente viaje por mundos que a gente nunca pensou em conhecer. Amplie o nosso repertório, o nosso vocabulário, amplie as possibilidades de conhecimento e assim de conexão de ideias. Perfeito. E aí eu sempre aproveito para dizer uma coisa desagradável. Machado de Assis, sabemos todos, é o escritor mais genial que em língua portuguesa brasileira já apareceu. Aí as pessoas dizem, eu não gosto de Machado de Assis. O problema é de quem? Onde está o problema? Não está em Machado de Assis. O problema é que tu não conseguiste evoluir na tua capacidade de leitura, de compreensão, de vocabulário, de tanta coisa, que tu não chegas aos grandes autores. Eu acho que ali está um desafio muito grande e talvez que a gente também tenha dificuldade de enfrentar, né? Como aproximar dos grandes autores, porque uma coisa é a gente caminhar com as pernas próprias, quando a gente aprende a andar, outra coisa é que alguém te dê a mão e te ajude a andar, né? Essa expertise de apaixonamento e de conhecimento, eu acho que aqui está uma lacuna muito grande que se precisa também, de alguma maneira... Nós precisamos voltar a ter heróis, nós precisamos voltar a se inspirar nas pessoas. Eu estou nesse momento lendo o livro do primeiro filósofo brasileiro de 1745. Opa, quem é? Eu estou tentando me lembrar que eu comecei a ler ontem à noite, mas é de uma complexidade maravilhosa esse livro, né? Eu já li agora, sei lá, alguns capítulos, né? Mas é sobre isso, né? Teve que alguém me falar, leia esse livro, teve que alguém me apresentar, indicar, ou seja, o espaço literário ele existe justamente para amplificar, para promover esse contato, né? Eu também sou muito da área cultural. Uma criança que nunca viu um violino, ela não vai se apaixonar por um violino. É sobre isso. É sobre isso. A Alivate, a Academia Literária, promove mensalmente o que nós chamamos de colóquio. Colóquio é um espaço onde nós lemos grandes textos. Alguém vai dizer, mas só isso? Pois é, só isso. O contato com os melhores, né, com os melhores textos. Então, eu acho que esse tipo de coisa está muito faltante entre nós. A Alivate sempre me chama muita atenção, né? E tem uma cadeira na Alivate apenas pessoas que lançaram. Mas esses eventos são abertos também. Mas não vem ninguém, né? Mas eu tive o prazer, a tia Chica, a Ana Togni, me convidou para participar, então, de um colóquio. Eu fiquei apaixonado. Achei muito incrível. Eu até brinquei com ela, acho que eu vou lançar um livro daqui à frente, daqui a um tempo à frente, poder participar. É uma experiência muito transformadora para quem está fora, né, jovem, eu tenho 23 anos, então, para a juventude, né, então, entrar junto, que nem a gente estava falando agora. E o papel do leitor, né, professora Ivete, quando eu leio com entonação, com emoção, com a pontuação correta, eu desperto paixões. E é porque eu estou imerso naquele texto. Se eu não conseguir ler com expressão, é porque eu não estou nem compreendendo o que eu estou lendo. Mas aproveito, Isaac, para convidar, no dia 30 de julho deste ano, haverá um sarau dedicado a Mário Quintana, porque é o dia do nascimento dele. Então, aberto ao público. Ano passado fizemos um dedicado a Vinícius de Moraes, fizemos num espaço público, um bar e tal. Esse ano não sabemos ainda onde será, mas aberto ao público. Para quê? Para conhecer belos textos, grandes textos de Mário. E o Leia fica aberto para divulgar esse evento e ser parceiro nessa iniciativa. Está no calendário cultural. Está no calendário. Percebem? É sobre isso. As pessoas ficarem sabendo do que está acontecendo para ter acesso. Eu também trago aqui o livro que eu não consegui responder o nome.
é Matias Aires Ramos da Silva de Sá. Opa, Tá. nunca ouvi falar. Reflexões sobre a vaidade dos homens. Ah. Ninguém pode morrer sem ler esse livro. Eu não terminei. Podemos pegar melhor depois, Bruno, e Pegar colocando Leia-me emprestado. Professor. eu vou pegar emprestado. Com certeza, vamos acrescentar essa dica no Leia-me Professor, e também quero complementar com uma dica de leitura que faça-os ler, falando da importância dessa leitura na infância e na adolescência. E aqui E na velhice. em toda a vida, né? Mas esse livro, ele traz uma perspectiva, professora Ivete, do início da leitura, Sim, desse ato de ler começar na primeira infância, Sim. que é disso que o professor Edson traz, que a professora Ivete traz. E ele traz um dado que corrobora com o que tu estavas falando, com o empobrecimento do vocabulário das pessoas. Ele traz vários dados de pesquisas dizendo isso, que nós vamos reduzindo os discursos devido ao baixo vocabulário. E isso não pode acontecer. Esse nosso segundo bloco está chegando ao fim, vamos para um rápido intervalo e na seguida, então, voltaremos a falar mais sobre esse assunto, que está muito bom, né? Sim. Ótimo. Logo estamos de volta. Estamos de volta. Você que está nos escutando pela Rádio 102.9, convido também para nos assistir pelo canal no YouTube, A Hora TV. Estamos falando no primeiro podcast do Leia sobre o novo calendário literário de Lajeado. E está conosco, né, desde o primeiro bloco, Ivete, presidente da Alivate, e o diretor executivo da escola Gustavo Adolfo, o diretor Edson. A nossa conversa aqui tá muito gostosa, nos bastidores, muito mais ideias, né? Já pensou se tivéssemos Rendido. muito tempo? Isso aí, puxa. Estamos plantando muitas sementes e muitas ideias, né? Que essas parcerias se estabeleçam e se consolidem. E tendo vocês dois aqui nesse nosso primeiro podcast, que nos orgulha muito, né, Isaac? Estamos emocionados neste dia de estreia. É uma estreia embrionária, mas uma ideia potente que vem a partir de outros canais de comunicação a trazer o incentivo à leitura, né? Não traríamos recheio para este podcast se não fôssemos também leitores. Isso parte da nossa prática, né? Do nosso hábito. E aí eu faço uma pergunta e um desafio para vocês, como nós aqui em Lajeado podemos transbordar essas práticas de leituras para todo o Vale? Como a gente pode se tornar referência no incentivo e nas práticas de leitura para o Vale? Deixa o Edson dar essa receita, porque eu não sei. Vamos anotar. Anota aí, Isaac. Lá. Primeiro ingrediente. Ser protagonista daquilo que se faz. Ou seja, se nós não formos referência naquilo que a gente acredita, nós estamos no caminho errado. Então, a primeira coisa, acho que é isso, nós sermos vistos, nós sermos lembrados, nós sermos olhados e principalmente percebidos. Algo diferente tem que brilhar no olho de quem nos olha. Então, a gente só vai ser referência se realmente nós formos significativos em alguma coisa. Então, acho que a primeira coisa é fazer o tema de casa, ou seja, a gente não vai conseguir falar de literatura institucional na nossa escola se nós não fazermos e não tivermos algo estruturado. Então, esse é o primeiro caminho. A partir disto, tudo é aprendizado. No momento que se expande, a gente só vai aprender a aprimorar aquilo que a gente faz. E principalmente também buscarmos a questão da democracia. Ou seja, nós estamos nesse canal aqui, junto com Leia, para que essa ideia se torne democrática, para que as pessoas também possam ter acesso, movimentos potentes e entidades potentes se juntando numa força-tarefa e com as suas portas abertas. O Vale do Taquari, como um todo, nós somos um vale, uma ilha fora da curva. Nós somos um vale que empreende, um vale que luta, e nós também somos um vale que lê
mas nós precisamos amplificar isso mais, porque a transformação, ela perpassa pela educação, e a educação, a academia, ela não existe sem o acesso à leitura, sem o acesso à informação. Então, eu acho que é sobre isso, nós realmente trabalharmos como referência institucional e estarmos abertos para a comunidade, nós não sermos uma ilha por si próprios. Então, se queremos ser Vale do Taquari, nós podemos ser Rio Grande do Sul, nós podemos Por ser que não? Brasil e nós podemos ser mundo. Então, a partir disso, todo o resto é resto. Então, eu acredito muito nisso, né, professora Ivete? Você, em suas aulas de literatura, você foi protagonista. Eu me lembro da professora Ivete falando de literatura e de alguns autores que ela falava que conheceu, de lugares que ela visitou, e isso nos inspirava. E é sobre isso. Então, hoje, poder estar aqui do lado dela, contribuindo um pouquinho, é um pouquinho da minha tarefa que eu tive como seu aluno. Ah, rapaz, E eu que acho que bonito. a Ivete é referência, né? Pra nós aqui em Lajado, Vale do Taquari também. Bom, sei lá, mas eu queria colocar na mesa aqui uma palavra. Eu acho que essa palavra, isso aqui ainda é um ponto fraco nosso. Se eu fosse bater numa tecla, eu bateria na tecla biblioteca. Biblioteca pública, biblioteca escolar, biblioteca. Ah, tem muito pouca oferta de livros. Eu acho que se deveria investir muito mais dinheiro em bibliotecas, né? Às vezes eu ouço assim, se compraram 100 livros. Cara, mas o que são 100 livros para um município, né? Por exemplo, né? Até porque os livros se deterioram também pelo uso e tal. Tem que ter biblioteca, e biblioteca que não seja só depósito de livro. Biblioteca tem que ser viva, tem que acontecer coisas ali, tem que chamar gente para a biblioteca, tem que fazer leituras públicas nas bibliotecas, os pais têm que ser atraídos. Bom, alguém vai dizer, fácil falar, difícil fazer. Sim, é verdade, é fácil de falar e difícil de fazer. Mas se é difícil de fazer, não significa que seja impossível. Outros lugares fazem, outros países fazem. A biblioteca e livrarias. A gente tem que dar atenção para as livrarias. As livrarias, elas são parte desse processo. Tem que ter lugar para comprar livro e para se sentir bem folheando o livro e tal. Claro, hoje dá para comprar pela internet e tal. Mas as livrarias são parceiraço, porque eles têm interesse muito grande. Acho que ali tem que mobilizar mais também. Seria um ecossistema de leitura. Perfeitamente. Um ecossistema que envolveria tanto a parte comercial, as estruturas, as escolas. Eu fico pensando nessa chamada que nós trouxemos até os postos de saúde, que são espaços onde é um espaço democrático, muitas pessoas acessam e ficam ali às vezes esperando por horas, onde deveriam estar muitas vezes os livros lá. Exatamente, porque uma das questões é essa aí, precisa haver livros disponíveis, até na casa da gente, quem tem filhos, adolescentes, eu não gosto de ler, tem que deixar livros ali à disposição, seja fácil de pegar. É por isso que bibliotecas, tem que haver bibliotecas, livrarias e etc, né? Muitos lugares, livros disponíveis, tem que ser tão fácil como comer um pedaço de pão. Eu faço algumas analogias, eu escutei falar muito que a biblioteca é o coração da escola, mas nós temos alguns corações com problemas, eu acho. Fluxo sanguíneo. Tá? Então, problemático. E a comunidade como um todo, existe, eu me recordo, em 2015, o GA tinha o propósito de chegar a ter 15 mil livros literários na sua biblioteca. Nós tínhamos 12 na época. Tá? Em 2012, nós tínhamos uns 13 mil e passamos a ter 7 mil. Nós tiramos tudo aquilo que não nos interessava mais. Claro. E aí começamos a crescer. E eu me lembro de um fato onde nós fizemos o festival, nós fizemos um evento na escola junto com as famílias da instituição e foi assim uma loucura, o pessoal participando, porque eles sabiam que
o programa era para compra de livros. E eu me recordo, eu fui para Porto Alegre, peguei um estacionamento ali na Mauá e fui até na livraria das Paulinas. Sim. Rua da Praia. Fui caminhando, né? Cheguei lá e aí uma menina veio me entender e eu disse, você tem um carrinho? Ela não me entendeu. Né? Não, eu quero comprar livros. Daqui a pouco ela me trouxe uma cestinha. Vai comprar 2. Né? E de fato, eu acho que 5 entrariam, não mais do que isso. Disse assim, moça, eu quero comprar muitos livros. Tá bom, eu vou te alcançando. Não desmaiou de susto? Não tinha terminado por aí. Ela me deu mais uma cestinha. Assim, moça, tem a gerente aqui, daqui a pouco vem uma freira super querida. Expliquei, senhora, eu gostaria de pegar todos os volumes nessa casa que me interessarem hoje à tarde. Né? E de fato, nós saímos de lá naquele dia com quase 600 livros. Fez a alegria de uma freira. Sim. Me levaram os carrinhos até meu estacionamento. Imaginei. Né? Mas o fato e aí eu agrego uma outra fala que eu uma vez escutei de um professor alemão, né, que veio fazer um trabalho aqui no Brasil. Ele dizia, para uma aula ser boa, ela tem que ser sexy. Ela tem que ser Atrair. atraente. E é sobre isso. As nossas bibliotecas precisam ser atraentes. Os livros precisam ser atraentes. Nós temos tanto livro lindo, colorido, criativo. E às vezes a gente entra em alguma outra biblioteca, é escuro, mofado. Então, de nós também cuidarmos do nosso coração. E falas que não cabem mais na educação. Eu acho que a educação ela vem passando por uma transformação. Tem coisas muito boas que precisam seguir, mas tem coisas que nós precisamos reinventar. Por exemplo. Talvez uma delas, professora Ivete, seja aquela frase que esse livro custou caro, então ele fica ali porque ele precisa ser cuidado, porque ele é patrimônio. Se ele custou caro, mais usado ele precisa ser. Um livro bom, um livro bonito, ele precisa estar na mão de quem? Das crianças, dos professores. E a gente vê isso, e eu lembro da minha infância, os livros mais caros ficavam nas prateleiras mais altas, porque eles eram patrimônio, eles são tombados até hoje. Mas esta não é algo que precisa ser reinventado, reencontrado. Bons livros precisam estar nas salas de aula, precisam estar nas bibliotecas, precisam estar nos recreios, precisam estar nos espaços onde eles possam ser utilizados, enquanto eles são atrativos. Porque senão eles perdem o propósito de existir. Concorda comigo com essa reinvenção? Total, ali na parada de ônibus aqui na frente, vocês têm deixado alguma coisa ali, ou exemplares do Leia, ou não? Tem que deixar para as pessoas terem acesso, né? Tem muitos lugares que eles têm aquelas geladeiras antigas. Gelotecas. Então, é mais uma dessas estratégias, né, para deixar... Investir em livros não é um desperdício de dinheiro público, é um investimento. Porque tem uma frase, talvez até do Brizola mesmo, você acha caro investir em educação? Tente não fazer e veja o custo que isso vai dar, não é mesmo? Já ressuscitamos o Brizola 2 vezes hoje. E aí nós precisamos... Eu tenho uma certa convicção com que esse propósito desse calendário que surge agora, que está no ar, e essa noite a gente distribuiu esse calendário com QR Codes nos espaços do lançamento. Não foi em folhas físicas, ou seja, de novo, ele pode agregar mais coisas. Mas nós precisamos, a partir disso, ter mais pessoas que se unam, né, direto ou indireto, e a questão das políticas públicas. Com né? certeza. Todo mundo acha significativo, mas pouco se faz. Isso mesmo. Então, essa mudança de paradigma precisa acontecer. E essa atividade desta noite, no lançamento do calendário literário, é uma ação concreta, né? Como esse podcast aqui também é uma ação concreta que a gente desenvolve, né?
Deixa eu Muitas fazer, hão de vir, muitas mais. quero fazer uma pergunta, Isaac, a professora Ivete. Quem quiser se juntar nesse calendário, professor Edson, professora Ivete, como pode acessar vocês? Tem algum contato, algum telefone? Chama a gente aqui no Leia, como que faz? Para as pessoas que estão ouvindo agora esse podcast e pensam, eu poderia contribuir, eu tenho algo para contribuir. Eu acho que vocês já fizeram 3 vezes chamadas de pessoas da comunidade para virem se agregar, um imã positivo. Vamos pensar assim, vamos nos agregar como um imã positivo. Então, como eles podem contatar vocês, chamar para fazer parte desse trabalho? Existe hoje um primeiro combo de um grupo que se encontrou. Esses encontros irão continuar, certo? Basta fazer contato com um desse grupo, tá? E assim, ó, nós temos muitas cadeiras vazias. Acho que é bom só para os nossos ouvintes relembrar quais são as entidades que estão juntos dando o pontapé. Não que vão ficar eternamente, vamos ficar eternamente, mas não só nós, né? Então, a Alivate, a Prefeitura de Lajeado, pela Secretaria de Educação e a CECEL, o Programa Leia, Univates, Gustavo Adolfo e SESC. Então, essas entidades que estão dando o pontapé. A gente está chegando ao fim do nosso podcast, mas antes de terminarmos, eu gostaria de pedir para vocês, professores, lideranças educacionais, Ivete, Edson, para as pessoas que ainda não são leitores, qual o conselho que vocês possam deixar para encerrarmos o programa? Estão nos escutando, vão estar nos vendo também no nosso canal no YouTube. Eu acho que a questão é se aproximar, né? Chega mais para perto de uma biblioteca, para perto de uma escola, de uma feira de livros, oportunidades de convívio assim com as pessoas que gostam de ler e que estão empenhadas na divulgação da leitura, como são as escolas municipais, as estaduais também, as bibliotecas, biblioteca pública de Lajeado, bibliotecas das escolas. Eu acho que tem que se aproximar dos livros, não precisa vir com medo, porque livro é aquele amigaço que só acrescenta. Eu agregaria, que nós podemos criar mecanismos ou formas mecânicas que vão ter pouca produtividade. Mas se for orgânico, eu diria assim, você não vai escolher seu primeiro livro. O primeiro livro vai lhe escolher. Mas você precisa estar em contato com espaços para que essa química possa acontecer. Pode ser que com a criança a gente tem muita promoção, mas você adulto pode ser que uma criança faça você sentir ou um livro lhe escolher. A criança vai na biblioteca, os nossos estudantes de educação infantil, eles vão na biblioteca para levar livros para casa para o papai e mamãe ler. Eles não sabem ler, eles têm um monte de livros atraentes em cima da mesa e eles escolhem pela cor, pelo desenho. Estética, né? Exatamente. Então, é sobre isso. Tudo que vier depois vai acontecer. É sobre isso. Que legal. Bruna, fizemos o nosso primeiro programa. Emocionada com esse primeiro programa. Quantos exemplos, quantas ideias, que potência. Você que está nos ouvindo, que é nosso ouvinte, que está nos assistindo também, porque nós estamos também pelo YouTube, no canal do A Hora. Que oportunidade de pensar. Eu acho que deixa uma reflexão nesse dia, depois do lançamento desse calendário, de compartilhar a sabedoria dessas duas personalidades da educação. Mas eu tô comovida com o empenho de vocês aí, e vocês que lidam nos meios de comunicação, tem um alcance extraordinário, um alcance muito maior que uma escola sozinha pode ter, ou que a academia literária pode ter. Então vocês são os grandes profetas dos novos tempos. Tomara, e que seja, e nós queremos deixar um desafio, não é mesmo, Isaac? Um desafio a você que é nosso ouvinte, que tem filhos, que tem netos, que tem sobrinhos, que tem vizinhos. Que legado, que exemplo literário você está deixando para quem está do seu lado. Esse vai ser o nosso desafio do próximo mês. E quem precisar de ideias, de sugestões, pode acompanhar nosso caderno Leia-me, que é
tá nas bancas 2 vezes por semana, às terças e sábados, recheados de ideias, sugestões de livros, trava-línguas, charadinhas, receitas e ainda o diário da Nara Capivara. Então, são quantos gêneros textuais em um único caderno? É uma excelente oportunidade de abrir as portas para o mundo da leitura. Verdade. Eu também faço das palavras de Ivete as minhas, e eu deixo um desafio. Você que nos escuta agora, ao vivo, ainda dá tempo de ir no quarto do seu filho e ler um livro para ele. Um livro. Para você que não tem filho, olhe para sua casa, se tem algum livro, leia um parágrafo, uma folha, um capítulo. Eu acho que nós precisamos começar. Isso aí. Ivete, Edson, muito obrigado por aceitarem um convite de estarem aqui conosco. Obrigado. Foi um prazer para nós. E deixo o convite para nos acompanhar também no Instagram do Grupo A Hora, o Instagram do Leia, Grupo A Hora também. Sempre estamos colocando algumas frases de motivação, falando sobre leitura também e sobre o nosso caderno Leia-me. Até o próximo podcast, Bruna. Estaremos aí com mais 2 convidados, um tema gostoso de novo envolvendo literatura, incentivo à leitura, sempre feito com muito amor e com muito carinho. Fique ligado na 102.9 e até a próxima. Até!